de 2021, sexta-feira sagrada. Vamos dar aquele nosso confere rapidinho em cima do que aconteceu nas áreas de ciência e tecnologia, para já poder abrir aquela gelada sagrada de sexta-feira. Então vamos dar um gás hoje. Começamos com uma coisinha mais engraçadinha e bonitinha, mas muito relevante para as pesquisas de biologia. Até o dia de hoje, até o dia de janeiro, 11 de janeiro, era de conhecimento meio padronizado dos biólogos que as cobras se locomovem em 4 jeitos. Porém, foi descoberta um quinto jeito, numa cobra arbórea marrom. É uma espécie que está causando um desastre ecológico gigantesco nos lugares que ela foi levada, nas ilhas do Pacífico. Ela está exterminando os passarinhos nativos e os cientistas capturaram ela se locomovendo em forma de laço. Ela se dá um laço nela mesma, ao redor do corpo, ela se amarra na árvore e vai subindo. Que bicho medonho, e está causando um sério desequilíbrio ecológico. Está acabando com a população local de passarinhos. Passarinho, como a gente sabe, são fertilizadores, transportam sementes. Está causando consequências ecológicas gravíssimas essa infestação de cobra, e além do mais os bichos aprenderam a andar de um jeito diferente, o que dificulta ainda mais o controle deles. Aqui uma pesquisa que diz que oceanos antigos eram mais resistentes ao aquecimento global, ao aquecimento da atmosfera, das águas. O que acontece? Acontece que, segundo os pesquisadores, a atmosfera da época do Paleoceno tinha mais oxigênio, e hoje a gente tem a ação do ser humano, né, que joga muita coisa no oceano. Esses restos acabam enriquecendo a decomposição, né, geram mais necessidade de oxigênio para se decompor, o que está agravando ainda mais a situação do aquecimento dos oceanos por conta do aquecimento global. Aqui nós temos avanço nas pesquisas de célula-tronco para cura de alguns tipos de cegueira, principalmente por causa da questão da retina. É uma situação que afeta 200 milhões de pessoas, e os cientistas estão avançando aí nas fases experimentais, já estão avançando na utilização de células-tronco de óleos de cadáveres para a cura desse tipo de cegueira. Eles já conseguiram utilizar células-troncos de um cadáver humano num macaco cego, deu boa, transplantaram e o macaquinho voltou a enxergar, e agora eles estão aí tentando a liberação desses testes para ser testado em humanos. Conferir de perto, com certeza. Aqui uma pesquisa um pouco mais de antropologia, mas também fala de medicina e bioética sobre a eutanásia nos Países Baixos. O que acontece? Acontece que lá foi um dos primeiros lugares a legalizar a eutanásia, e está tendo muita discrepância nos números. Tem região do país com 7 vezes mais índice de eutanásia do que outros, e os pesquisadores aí não conseguiram ainda explicar isso. Eles falam que pode ser muitos fatores, né? Idade, religião, crença política, tudo mais, mas ainda não tem aí uma pesquisa que explique essa diferença e aumenta de um ano para o outro e desce, e de um estado vizinha, diferença muito grande. Os cientistas estão tentando descobrir por que isso está acontecendo. Aqui, computação quântica. O que aconteceu? Os pesquisadores da Universidade de Copenhague e do Instituto Niels Bohr estão utilizando transistores normais como bits quânticos. O que acontece? Acontece que os bits quânticos, a gente já falou bastante aqui em outros episódios, eles são muito difíceis de produzir. Aí os pesquisadores produzem algumas dezenas, no máximo centenas. Porém, com essa nova tecnologia que eles estão investigando de utilizar transistores para fazer o bit quântico, aí pode ir para casa dos bilhões e produção em escala. Aí então, ficar de olho nessas pesquisas, que pode ser um avanço importante na computação quântica. Aqui tem uma pesquisa bem legal na Universidade de Miami, que os pesquisadores estão associando nossa dieta com a nossa linguagem. Eles estão
descobrindo que o tipo de comida que a pessoa ingere afeta no desenvolvimento da linguagem, não o desenvolvimento de falar, mas como essa linguagem dos grupos sociais de linguagem. O que eles associaram? Eles associaram um certo grupo de dieta de comida macia com a dieta tradicional do grupo dos coletores-caçadores, aí, que envolve comidas duras, nozes, muito mais carne do que a da dieta macia. Curiosidade também, nessa pesquisa eles estudaram os padrões de fala de famosos, incluindo Freddie Mercury e o nadador Michael Phelps. Do Mercury, o que eles descobriram? Que ele tinha 4 dentes a mais, por isso que ele tinha aquela mordida com com a mandíbula superior para cima, e descobriram que isso aí mudava muito na pronúncia do F e do V dele, por isso que ele tinha esse som tão característico dele, tinha muito a ver com a condição dos 4 dentes extra dele. Aí fica mais com a curiosidade, né? Aqui mais sobre aquecimento global. Aí os pesquisadores, é uma historinha legal, e os pesquisadores da Filadélfia, que foram para Costa Rica começo do ano passado, ficaram presos lá por causa da pandemia, não tinham muito o que fazer e resolveram analisar os dados da população de insetos desde os anos 70 na região. O que eles descobriram? Que está caindo drasticamente, está caindo demais, e por conta do aquecimento global. Aí então eles chamam a atenção, né, que muita gente usa aí animais grandes, aquelas árvores gigantes, vertebrados, tipo onça, essas coisas para preservar. Mas quem faz acontecer a biodiversidade mesmo são os bichinhos pequenos, bichinhos mais insignificantes, os insetos, e que não tem tanta atenção. Então talvez essa pesquisa aí sirva para levar a atenção das autoridades, ONGs, sociedade civil, governo, para a necessária preservação dos insetos. Aqui um artiguinho da Technology.org sobre a missão Artemis. Já falamos aqui a missão que a NASA quer levar a galera para a Lua. E o que acontece? Acontece que está em fase de teste, se eu não me engano, semana que vem. É semana que vem? É semana que vem. Eles vão testar o abastecimento da nave Orion, que é a nave de transporte. Eles testaram semana passada e tiraram ela do hangar para testar os apêndices, os equipamentos e tudo mais. E agora ela está pronta para ser abastecida pela primeira vez. Então aí, questão de daqui a um tempo, provavelmente vai ter aí os primeiros testes de propulsão e vão queimar combustível na bichinha. Mas primeiro vamos abastecer, né? Mais sobre a NASA lançou a sonda chamada MOLE, né? Seria uma tradução livre aí, topeira, da sonda InSight, e não deu muito certo. O que acontece? Acontece que essa aí era chamada de topeira porque ela ia escavar o solo de Marte com uma broca para pegar amostras do solo. Só que descobriram que depois de 2 ou 3 centímetros da superfície de onde ela está, o solo se torna muito solto, muito arenoso, e não dá fricção para a broca perfurar. Aí, numa analogia tonta, seria mais ou menos como tentar meter uma furadeira na areia da praia. Não ia acontecer nada, não ia conseguir sair nada, e isso que está acontecendo com essa sonda, com a MOLE. Não deu muito certo. Vão ter que refazer e pesquisar novos meios aí para conseguir perfurar o solo de Marte. A Futurity.org, ou Futurity.org, é um dos meus sites favoritos aí, e eles entrevistaram uma antropóloga linguista sobre a comunicação do Trump, dos QAnon e desses malucos tudo. Tá, começando pelo começo. O que são os QAnon? Para quem não conhece, os QAnon são QAnon, ou QAnon em português, são um grupo de conspiracionistas que dizem que estão infiltrados no Deep State americano, fazem parte do governo, estão infiltrados por tudo, mas estão escondidos para quando chegar, sei lá o que, a revolução, a revolta, a insubordinação, eles vão participar. Tem fórum desses malucos, tudo, provavelmente não é verdade, né? Provavelmente é tudo maluco que acha que trabalha no governo, mas não acha. Só que o Trump, mais maluco ainda, conversa com eles. E aí nessa entrevista, essa antropóloga explica aí muito do folclore que se criou em volta das falas do Trump e
e ele fala de numerologia, e agora a frasezinha nova dele de impacto é o Stop the Steal, né, para tentar falar que foi um roubo a eleição e tudo mais. Só que qual que é a inteligência dele? Burro ele não é, né? Ele é maluco, mas não tá longe de ser burro. Ele fica sempre numa plausibilidade de poder ir pros dois lados em todas as falas dele. Ele quer incitar a violência, quer incitar o ataque, mas ao mesmo tempo no final ele fala go home, né? Que nem teve no Capitólio, mas tipo, vamos explodir tudo, é a hora da batalha, vamos pra casa. Então ele pode falar as baboseiras que quiser, mas sempre tem aí uma desculpinha para se livrar da responsabilidade. Maluco demais, esperto e ligeiro demais. Não é à toa que o cara conseguiu enganar um país inteiro a votar nele, né? Aqui a BBC fez um artiguinho bem legal para comemorar os 20 anos da Wikipédia. A Wikipédia aí tá fazendo hoje 20 anos de existência, tá com 56 milhões de artigos, 3 bilhões de edição, 1,7 bilhão de visitores únicos por mês e tem artigos em 316 línguas. Daí a BBC entrevistou o fundador da Wikipédia aí e ele elencou 5 artigos que ele fala como os definidores da história da Wikipédia. O primeiro é do George W. Bush. Para quem não sabe, o George W. Bush tomou posse como presidente só 5 dias depois do lançamento da Wikipédia e foi por muito tempo o maior artigo da Wikipédia, com mais edições, e foi o primeiro que levou os criadores a precisar trancar e proibir a edição no artigo, porque começou uma briga política insana. No segundo, ele elenca o da Covid-19. Por quê? Porque a edição tá tão grande, tá uma coisa tão completa que virou praticamente, ele mesmo fala, é um livro curto sobre todos os aspectos imagináveis da pandemia. E também, claro, né, que teve gente especulando, gente falando que não existe, não sei o que, mas isso aí é padrão. O terceiro artigo que ele elenca é o da Gladys West. Para quem não sabe, ela era uma matemática americana negra que foi fundamental para o desenvolvimento do GPS, junto com um físico junto com a galera da universidade dela. E o que acontece? Acontece que um físico de Londres, ele está fazendo artigo de mulheres, ele já fez mais de 1000 biografias na Wikipédia de mulheres cientistas, para tentar dar mais visibilidade para a mulherada. Então esse aí foi um dos que mudou mesmo. Ele fala, exemplo aí, se for num fórum na internet, num Reddit, alguma coisa, e falar de GPS, já tem alguém aí comentando sobre a Gladys West, e o cara deu visibilidade mesmo para ela, fez o nome dela ser conhecido. O artigo mais editado da Wikipédia e que tem mais de 53 mil edições, esse aqui eu não imaginava mesmo, é a lista dos lutadores do WWE. WWE é aquele wrestling americano, tudo armado, né? Aquele showzão que os americanos adoram, e Trump já participou, e tudo armado, mas é a festa dos caras. E é o artigo mais editado da história, porque todo mundo quer ir. Esse não é nem tanto por briga, né? Mas a galera quer puxar o peixe dos lutadores favoritos deles, e a galera trata os caras como ídolo mesmo. Então esse artigo aí é o mais editado. E por fim, teve um artigo aqui que o cara elencou para, na verdade, dar um exemplo do como do caráter anárquico e burocrático da Wikipédia, que é o artigo Inherently Funny Word, ou seja, palavras naturalmente engraçadas, que são engraçadas por si só. Por que ele colocou isso aí como importante? Porque foi um artigo que foi feito na bobeira, assim, e que começou como uma brincadeira, uma coisa sem sentido, e acabou virando fonte de pesquisa de trabalho acadêmico sério. Tipo, a galera faz bobeira e nem era para ter dado certo, mas aí justamente pelo caráter de maluquice e anarquia da Wikipédia, porém organizado e com responsabilidade, foi um artigo que virou exemplo de tudo isso aí que faz a Wikipédia ser o que é. Aqui a gente estava falando da briga Trump e China. Trump aí colocou 9 empresas chinesas na lista negra do Pentágono de ameaças à segurança nacional,
incluindo a Xiaomi. Segundo o Trump, a Xiaomi está ligada ao exército, às forças armadas chinesas e é espiona e é uma ameaça à segurança de todos os americanos. Falo nada, né? Errado também não tá, mas não é só a Xiaomi que espiona e é uma ameaça à privacidade da gente, acho que qualquer empresa de tecnologia. Inclusive, eu ia deixar para o final, mas eu quero falar já puxando o gancho. Tá tendo uma pesquisa aí sobre a detecção de áudio de smartphone mesmo estando desativado. Para quem aí já conversou, sei lá, tô querendo aí trocar de carro, tô querendo comprar não sei o que, dá uns minutos, você abre o teu celular e tá lá propagandona do carro ou da coisa que você quer comprar, mesmo você não tendo pesquisado e mesmo o microfone estando em teoria desabilitado. São os pesquisadores aí de cibersegurança de um grupo grande e eles descobriram que não tem como investigar isso aí por enquanto. Não conseguiram provar que isso não acontece, nem provar que acontece também. Tem gente aí que você fala, acho que o smartphone escuta a gente, né? Tem gente que fala que não, essa é maluquice tua, não sei o que, mas os caras provaram que acontece mesmo e não tem por enquanto modo de desativar isso aí e é um potencial monumental para ataque hacker, né? Se o ataque hacker descobrir como é que fazem isso aí e for atrás, vai virar aquele negócio do Batman de ouvir todos os celulares do mundo ao mesmo tempo. Falando em celular, saiu agora o S21 novo, o Galaxy S21, veio com a Stylus, como estavam achando, e provavelmente vai substituir mesmo a linha Note da Samsung. O S21 Ultra está com o preço módico de 1.150 euros. Aqui no Brasil, 10 conto fácil. O que mais que nós temos aqui de interessante? A diminuição dos casos de gripe nos Estados Unidos durante a pandemia. Isso aí mais ou menos era imaginado, né? De setembro a dezembro de 2019 foram 65 mil casos de gripe. De setembro a dezembro desse ano, 1.000 casos de gripe. Isso aí já era esperado, né? Galera se cuidando, lavando mão, usando máscara, não saindo de casa. Já nenhuma surpresa, mas essa pesquisa aí veio só para provar isso. Aqui um artiguinho legal do CNET sobre máscaras na Consumer Electronics Show 2021. A gente falou esses dias da máscara gamer da Razer. Tem também a Mask Phone, feita pela Binatone. É uma máscara que tem um headset Bluetooth embutido para fazer ligação. Tem um botãozinho na máscara para você ligar tudo. Ela é lavável e tem a qualificação N95, vai custar $50. Eu achei bem feio, parece aqueles negócio bem xixelento que vende no AliExpress. Já a AirPop Active, da companhia AirPop, está saindo uma máscara inteligente, que tem um sensor que mede todos os parâmetros do oxigênio, do que você expira, da sua respiração. Controla aí índice da qualidade de ar, tanto do que você está expirando quanto do ar em volta, mede poluentes, quanto até a performance da sua respiração. Essa aí é mais cara, vai sair por $150 cada uma. E a LG lançou um trambolhão, que é uma máscara com purificador de ar movido a bateria, pesa 130 gramas, vem com case que sanitiza a máscara com luz ultravioleta em 30 minutos. E é um negócio bizarro mesmo, um trambolhão. E tem a da Razer, que a gente já falou, que é tão ridícula que chega a ser legal. É máscara com LED e tela transparente. Olha, essa eu usaria fácil ainda, tão ridículo que eu gostei. Máscara gamer, nem tem preço. Mais confusão de privacidade. O que aconteceu? A Google comprou a Fitbit. A Fitbit, para quem não sabe, faz wearables. Foram eles que compraram a Pebble, que fazia aqueles smartwatch baratinhos anos atrás. E agora a Google comprou. Já está tendo muita discussão sobre privacidade. A Google diz que não vai usar os dados da Fitbit para monitorar. E não vai obrigar os usuários da Fitbit
mudarem para o sistema da Google, duvido. A Google falou isso aí quando eles compraram o Nest. Não sei se vocês conhecem o Google Nest, que é tipo o Alexa. Deu uns anos, eles obrigaram os usuários a ir para Google, para o sistema da Google. E agora compraram a Fitbit. Então eles falaram que não é um negócio de dados, mas sim sobre o wearable, sobre o hardware. Duvido. Se fosse só sobre o hardware, com certeza a Google teria capacidade para desenvolver o dela, né? E o que eles estão interessados mesmo é nos usuários que já têm o Fitbit e vão vender o dado adoidado. Isso aí junto com todos os teus dados de busca do Google e tudo que você usa da Google, mais todos os teus dados de saúde e atividade, os caras sabem absolutamente mais do que você mesmo sobre a tua vida, mesmo eles negando isso. Um pouquinho de arqueologia, foi descoberto um tesouro com 7.000 moedas de prata e 4 moedas de ouro na Hungria. Não é nada tão interessante assim, mas acho que o que tem mais legal de falar é sobre o valor dessas moedas. Essas 7.000 moedas de prata, na época, eram o suficiente para comprar 7 cavalos ou, para os padrões de hoje, um carro de super luxo, uma Ferrari ou na época 7 cavalos. Essas moedas, os pesquisadores aí acham que foram escondidas quando do ataque do Império Otomano à Turquia. Alguém meteu numa jarrinha de cerâmica, cavocou, escondeu e deve ter morrido. Nunca mais ninguém achou, foram achar agora, aí uns bons 500 anos depois. 500 para 600 anos depois. Aqui tem um videozinho, esse aí para quem está ouvindo o podcast eu sugiro que procure o vídeo, que é legal. Os pesquisadores descobriram que enguias elétricas da Amazônia atacam em grupo. Elas se juntam em até um grupo circular de 10 enguias e dão um super choque. Por que é legal? Porque eles caçam aqueles peixinhos tetra. Eu lembro quando era criança eu tinha no aquário, são uns peixinhos bonitinhos de água doce. E o choque que elas dão é tão forte em círculo que os peixinhos saem voando da água. Procurem aí no Life Science sobre enguia elétrica, bota aí Electric Eel no Life Science, olha lá. Deu choque e os bichos saem tudo voando da água, caem tudo mortinho já. O choque violento aí chega só de uma enguia, se eu não me engano de uma enguia só é de 860 volts. Então o choque aí desse grupo de enguia chega perto dos 9.000 volts. Muito legal. Aqui um maluco, esse maluco mesmo, o cara injetou chá de cogumelo alucinógeno na veia. Por quê? Porque ele tinha depressão e era bipolar, e ele leu na internet que chá de cogumelo com a psilocibina pode curar a depressão. Qual que foi a ideia dele? Vou injetar na veia, né? Óbvio. Que outra opção ele tinha, né? Deu uns dias, o cara começou a passar mal, ficou amarelo, teve falência múltipla de órgãos. Os médicos detectaram fungo crescendo na corrente sanguínea dele e o cara quase bateu as botas. Não tem nem o que dizer, né? A humanidade sempre surpreende a gente. E além do que, o cara não sabe do aspecto psiquiátrico dele, mas a psilocibina pode levar aí um estado de alucinação permanente. Eu não lembro direito como é que era o nome disso aí. Em inglês é HPPD, desordem de percepção induzida por alucinógenos persistentes. Acho que seria numa tradução livre. Ou seja, o cara fica viajando pro resto da vida porque tomou cogumelo. Aqui mais sobre bichos, os pesquisadores estão finalmente descobrindo no Japão mais sobre os enxames gigantescos de centopeias que tem lá. Então, para quem viu a notícia aí, volta e meia no Japão, eles estão parando os trens porque tem tanta centopeia no trilho que corre o risco do trem descarrilhar. Daí os pesquisadores foram estudar o porquê. Na verdade não descobriram o porquê, mas descobriram que o ciclo das centopeias ciclo de vida é de 8 anos. Umas massas de centopeia gigantescas que como elas consomem muito nutriente, né? E como são muitas, aí elas se movem de uma floresta para outra através
de solo com nutriente e atrapalham os trens. E aqui saiu bastante site também, meio que digamos um requiem aí do telescópio Arecibo. Para quem acompanhou, o telescópio Arecibo é um dos mais importantes do mundo no Porto Rico e desabou. Foi em dezembro agora, ele desabou, destruiu tudo, foi o fim do observatório de Arecibo. O que aconteceu? Aí estão pelo menos recriando a linha do tempo do desastre. Aconteceu que começou na verdade em 2017 com os furacões Irma e Maria que atingiram Porto Rico. Deu uma abalada na estrutura. Daí, um tempo depois, um dos cabos de sustentação, que esse cabo está sujeito a uma tensão de nada mais nada menos do que 900 toneladas, saiu do suporte. Beleza, eles mandaram para a NASA investigar lá, fazer o exame do que aconteceu. Estavam montando uma expedição, uma missão para consertar e soltou mais um cabo. Isso aí quando os caras estavam indo consertar o primeiro, daí eles viram que não ia ter o que fazer, ia desabar, então começaram até começaram já o processo para descomissionar, né, para desativar o telescópio, mas nem deu tempo, desabou tudo. A galera aí da astronomia ficou muito triste, porque era um dos pontos de pesquisa mais importantes da astronomia do mundo. Isso aí, galera, ficamos por hoje. Agora abrir aquela gelada e domingão voltamos mais. Abraço!